noite! 8 horas 32 minutos, horário brasileiro de verão. Você tá aí? Boa noite! Seja bem-vindo à nossa Rede Vida de televisão, o canal da família. Este é o nosso Tribuna Independente, o nosso encontro de todas as noites. Que bom começar mais uma semana com você aqui, olhando nos nossos olhos e podendo ver que é uma semana com possibilidades, com alegria, com festa e, claro, com convidados especiais para conversar assuntos que toda a família pode e deve conversar no dia a dia, principalmente nessa hora da noite, não é? Porque essa semana vai ser, pra lá de especial. E começa com o Tribuna, porque no programa de hoje nós teremos o doutor Jamal Azan respondendo as suas dúvidas sobre alergias respiratórias. Vamos seguir com o programa? Meu convidado já está aqui me esperando, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. É o doutor Jamal Azan, que é otorrinolaringologista, falando sobre alergias respiratórias. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Muito prazer estar aqui com vocês, todos em casa, né? Olha, doutor, nós estamos vivendo num período aqui em São Paulo, principalmente, onde a gente tem visto muitos casos de alergia. Por que se dá nesse período? É a época do ano? O que seria? A alergia respiratória depende muito do ambiente, depende muito do ar, depende muito das variações climáticas. Gente, nós estamos em dezembro, tem dias que está fazendo frio. Quer dizer, de repente, o frio passa para o calor, ninguém entende nada, o corpo humano sente. Então, as variações climáticas, não há dúvida nenhuma, que são os fatores determinantes para essas alergias nessa época do ano. Até a falta de chuvas, né? Hoje choveu bastante, graças a Deus, aqui em São Paulo, né? É verdade, porque a falta de chuva acaba gerando um ressecamento e as vias respiratórias trabalham sempre em ambiente úmido. O nariz é úmido, a boca é úmida, a garganta é úmida, o pulmão. Então, o ressecamento, ele acaba também predispondo a várias complicações. Eu queria que você desse uma dica pra gente, principalmente a gente que trabalha, por exemplo, eu trabalho aqui e na rádio. Pois é. Ar-condicionado lá, ar-condicionado aqui. Pois é. Aí você entra no carro, aquele calor insuportável, que você deixa o carro parado geralmente no sol, né? Verdade. Aí você liga o ar-condicionado. Pois é. E aí a nossa via respiratória, desculpe o termo, vai pro vinagre, né? É isso mesmo, ao pé da letra. Qual seria uma dica, assim, pra gente que entra muito e sai de ar-condicionado nesse período? Vamos lá, em primeiro lugar, a gente sabe que cada vez mais a sociedade está confinando os cidadãos, tanto no trabalho quanto na escola. Muitas escolas agora têm ar-condicionado, é verdade. Ônibus têm ar-condicionado. Então, assim, o confinamento acaba gerando uma série de questões complicadas, porque o ar-condicionado, por mais que seja feita manutenção nos aparelhos e nos filtros, Fábio, quem é que faz manutenção nos ductos de ar-condicionado? Pois é. Quem é que entra lá dentro, toda aquela extensão no prédio para fazer? Então, não faz. Então, isso é uma questão muito complicada. Então, nós temos que nos proteger, manter o nosso corpo sempre preparado para isso. Quais as melhores formas de fazer isso? Gente, eu vou falar aqui, vocês vão falar, não, o doutor Jamal está falando essas coisas, mas não dá. Primeiro lugar, usar continuamente soro fisiológico no nariz. Essa é a primeira orientação, a mais básica e a mais importante. Pois é, o Fábio me olha com olhar de surpresa, né? Mas espera aí, como é que é esse negócio? Vamos entender melhor. Eu compro aquele soro fisiológico comum. O soro fisiológico, ele é composto de água e sal, ele não tem produto químico nenhum. Quais são os benefícios do uso do soro fisiológico? Umedecimento do nariz, favorece a remoção das partículas de poeira, poluição. O nariz, a mucosa respiratória toda tem pequenos cílios que vão se movimentando. Então, quando você está sempre molhando o nariz com soro fisiológico, você está favorecendo o movimento dos cílios. Então, não é hábito, Fábio, não é hábito de todo mundo usar soro fisiológico. E hoje, eu posso dizer para você, para todos que estão nos ouvindo em casa, a melhor forma de se prevenir
das alergias respiratórias dentro daquilo que está sob nosso controle, porque a poluição eu não tenho o que fazer. Você falou, tá calor, eu entro do carro com ar-condicionado. Mas o que você vai fazer se você não ligar o ar-condicionado? Você aguenta? Não tem como. Aguenta. Não tem como. Quem trabalha em ambiente confinado, os prédios não tem mais janela. Shoppings. Hoje todo mundo quer passear no shopping. Prédio tem janela hoje? Não tem janela mais. Então o que acontece, gente? Se não mantiver o nariz sempre preparado para a adversidade, a hora que a adversidade vier, vai pegar. Soro fisiológico, existem vários tipos, sprays, gotas é meio chato. E agora, o mais novo são os sprays de soro fisiológico em jato contínuo. É um frasquinho de metal que você aperta, ele fica saindo o spray. E aí você vai irrigando, molhando o seu nariz. Quantas vezes por dia? Várias vezes por dia, dentro do seu possível. Se conseguir fazer 3 vezes é o ideal, se não 2 é obrigatório. Tá aí a dica para vocês. Escovou o dente de manhã, limpou o nariz com soro fisiológico. Escovou o dente à noite, limpou e umedeceu com soro fisiológico também. Entendi. Vamos às perguntas dos telespectadores? Opa, essa é a melhor parte. Vamos lá. Oi, Fábio, boa noite, adoro o seu programa, obrigado. Só nesse ano eu tive 4 crises de tosse. Eu não aguento mais. O que eu devo fazer? É normal isso? Márcia de Guarulhos. Márcia, não é normal. Essas crises repetidas de tosse podem ter um fundo alérgico, sem dúvida nenhuma, especialmente se elas vierem acompanhadas de rouquidão, de dor de garganta ou de quadros de sinusite ou de rinite. Mas tem uma coisa aí, viu? Procura ver se essa tosse também não está sendo em função de um refluxo ácido do estômago, que muitas vezes também pode prejudicar. Ah, tem isso, é? Com certeza. Muitas pessoas têm refluxo ácido sem perceber. A maioria das pessoas que têm um refluxo ácido não tem azia. A pessoa acha que tem que ter azia, não. E muitas vezes fica desencadeando crises de tosse repetidas. Olha, o Arnaldo Batista, de Presidente Prudente, São Paulo, fala assim: boa noite, Fábio, estou acompanhando o programa, parabéns pelo tema. Eu gostaria de saber o seguinte, qual é a diferença entre rinite e asma? O programa está maravilhoso, parabéns. Obrigado, Arnaldo. Arnaldo, realmente, hoje em dia, nós consideramos as vias aéreas uma coisa só. Então, quando você fala de nariz, seios da face, garganta, laringe, traqueia, brônquios e os pulmões, nós entendemos eles como um conjunto que reage da mesma forma, mas alguns indivíduos têm predomínio das suas reações no pulmão. Então, existe toda aquela tubulação que leva o ar até o final, que são os alvéolos, onde vai ter a troca gasosa. Nesse caminho, quando as artériazinhas, quando os vasos se contraem, acaba gerando a crise de asma, que é no pulmão. Então a pessoa tem tosse, tem falta de ar, tem chiado no peito. E a rinite é mais aqui em cima, então são crises de espirro, crises de nariz entupido, coriza, aquela coceira que não acaba. Então eu diria que é mais a localização. Agora, do ponto de vista fisiológico, é praticamente a mesma coisa. Tá. Vamos lá? Olha, boa noite, Fábio. Eu sou de Guarulhos. Por favor, pergunte ao Dr. Jamal. A minha mãe tem um pigarro na garganta e fica coçando demais. E ela tem, por força do hábito, tossir, forçando, né? Certo, fazendo aquele pigarrear, vamos dizer assim, né? O médico disse ser alergia de poeira, mas em casa não tem poeira. O que poderia ser? A alergia de poeira, ela sem dúvida nenhuma pode desencadear, mas muitas vezes não é só em casa, às vezes é nos ambientes onde ela frequenta. Agora, mais uma vez aqui, essas perguntas são muito interessantes, porque realmente existe uma confusão entre crises respiratórias de pigarro, de dor de garganta e de tosse, com o refluxo ácido, e são coisas diferentes. Às vezes a pessoa está tratando uma alergia e, na verdade, a causa é outra. Às vezes é uma acidez do estômago. Então, pesquise também o refluxo, veja se não é essa outra questão. Agora uma pergunta interessante aqui da Tiana de Ilhéus. Ela fala assim, boa noite, Fábio. Eu tenho alergia. No momento estou ficando rouca com frequência. A rouquidão
é uma característica da alergia? Sem dúvida pode ser, sim. Principalmente por causa da congestão, que em geral acaba sendo o fruto de um conjunto de reações. Então a pessoa tem nariz entupido, respira pela boca, dorme de boca aberta, acorda com a boca seca, tem crises de tosse, tem crises de rouquidão. Então a alergia respiratória, ela se manifesta de diversas formas. Pode ser, sim, as crises repetidas de rouquidão também. Obviamente, precisa investigar, precisa fazer uma laringoscopia, ver as cordas vocais. Aliás, né? Precisa sempre manter essa questão do... Quem tem muita alergia, manter, por exemplo, o ambiente sempre muito limpo. Com certeza. E a gente vê que, por exemplo, às vezes a gente passa a mão na mesa ou nos móveis de casa, de um dia para o outro aquilo fica entupido de poeira. Perfeito. Inclusive, vou dar os parabéns para a sua produção, porque essa mesa aqui é tá a melhor limpinha. mesa do mundo. Não só tá limpinha, como ela é lisa. Ela não tem aquelas reentrâncias assim, onde a pessoa fala, ai, que lindo, né? Tá bem bonito, tudo trabalhado, a madeira vai encher de poeira, gente. Não pode. E aí depois para tirar? Não tira, de jeito nenhum. Olha, tem uma pergunta da Elisete de Lima, aqui de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: eu tenho animais de estimação em casa. De alguma forma eles contribuem para alguma alergia? Sai muito pelo do meu cachorro. Se sim, quais cuidados eu tenho que tomar? Então, essa pergunta ela é maravilhosa, Elisete, por quê? Vejam, eu sempre falo uma coisa: não tira minha cadeirinha da minha casa, hein? Pelo amor de Deus, olha lá, hein? Eu sou médico, sou otorrino, mas não vou tirar. Então é óbvio, os animais de estimação são tão importantes na nossa vida, a gente tem que contornar. Em primeiro lugar, eu não recomendo a retirada dos animais de estimação, mas nós podemos fazer o quê? Evitar que entre no quarto de dormir. Por quê? Porque o quarto de dormir é o local onde a gente fica horas seguidas dormindo, imobilizado, respirando aquele ar. Então, evite com que entre no quarto de dormir, mantenha a tosa dentro do possível com o pelo mais curto e passe sempre o aspirador na sua casa. Nunca espanador. Esse negócio de ficar jogando poeira daqui para lá não funciona. Não, o espanador é aquele de antigamente tem as peninhas, não funciona, né? Não, ele, aliás, o nome tinha que mudar, tinha que ser espalhador, não espanador. Agora, no caso dos animais, então não é recomendado que eles durmam no mesmo quarto dos donos, Não, isso? sob hipótese nenhuma, porque o quarto de dormir deve ser sempre o foco das atenções. Tá. Então, umidade, mofo, isso não pode. Ventilação tem que ser adequada, tem que sempre... Você não pode entrar no quarto e sentir cheiro de quarto fechado. Tá. Sabe aquele negócio que você fala, nossa, parece que tem alguma coisa? Tem ácaros, e os ácaros são bastante irritantes da via respiratória. Então, quarto de dormir, ele tem que ser sem cortina, sem carpete. Móveis não podem ser muito trabalhados, sem bichos de pelúcia. Olha aí, mamãe, seu filhinho. Olha só. Então, já vai minha mulher falar, ele vai falar do quarto da filha. Então, lá, mas precisa jogar fora? Não, tira do quarto de dormir. O segredo é o foco no quarto de dormir, sem dúvida nenhuma. E o pup dorme na casinha hoje, viu, Simone? Ah, tá vendo só? Melhor assim, melhor assim. Doutor, olha, tem uma pergunta muito legal aqui. Boa noite, Fábio. Eu adoro o seu programa. Minha filha tem muita coceira no nariz e tem dores de cabeça de vez em quando. E, claro, tem sangramentos também no nariz. Tem dia, por exemplo, que 2 vezes por dia sangra no nariz dela. Isso pode ser algum tipo de alergia? Com certeza. Isso pode ser uma rinite alérgica. Agora, uma dica bem legal. Criança não inventa dor de cabeça. Ah, sim, é verdade. Não é? Então, criança, ela faz isso, fala, tô com dor de barriga, tô com dor no joelho, quero fazer xixi, quero fazer cocô. Sempre na hora que tem que fazer alguma coisa, a criança inventa uma coisa para sair de lado, mas nunca inventa dor de cabeça. Então, esse é um sintoma importante que ela pode estar com sinusite. E aí, Fábio, as pessoas perguntam, mas criança tem sinusite? Me falaram que criança não tem sinusite? Pode ter sinusite sim, desde criança pequena. Então pesquise, veja se isso não é só uma congestão ou se não é uma sinusite já instalada. Olha só, a Júlia Patrício de Campina Grande, na Paraíba, faz a seguinte pergunta. Fábio,
Eu tenho uma criança recém-nascida em casa e tenho várias preocupações com ela. Como eu posso deixar a minha casa mais segura para possíveis alergias? Um beijo a todos do Tribuna. Obrigado, Júlia. Então, a casa, ela tem que estar sempre isenta de umidade, mofo, poeira em excesso. A ventilação tem que estar sempre adequada. Agora, o quarto do bebê é sempre o foco das atenções. Então, essa história, gente, de enfeitezinho, a gente gosta, eu sei que a gente gosta, mas não adianta a gente só gostar. Então não pode o quarto do alérgico. Agora, nós, como ele é bebê ainda, a gente não sabe se ele vai ou não desenvolver uma alergia. Então eu sugiro que realmente tenha muita atenção. Uma coisa também muito importante em relação aos bebês, nunca guardar roupa em saco plástico. Que a pessoa às vezes fala, ai que bonitinho, eu vou guardar em saco plástico, retém umidade, pode desenvolver os ácaros. Então, os cuidados têm que ser bastante redobrados. E uma dica muito importante para os bebês, mais uma vez, o uso constante, diário do soro fisiológico. Como que eu oriento o bebê a evitar, então, o desenvolvimento dessas alergias? Pingar o soro fisiológico todos os dias, especialmente as trocas de fraldas, amornando um pouquinho. Então pega um frasquinho conta-gotas, amorna um pouquinho, ou deixa no sutiã, ou amorna numa canequinha em banho-maria, ou no micro-ondas, testa na sua mão ou no seu nariz, e na hora de trocar fralda, tchum, um conta-gotas cheio em cada narina, todos os dias. Isso é uma prevenção. Doutor Jamal, obrigado pela sua presença, foi muito bom o nosso papo, aqui viu? Com vocês. Muito obrigado, gente. E a você que ficou com a gente até agora, ó, beijo no seu coração. Continue com a gente aqui na Rede Vida, a melhor programação da televisão brasileira. Eu volto na quarta. Tchau!